Bom dia, tudo bem com vocês? Queridos, na Índia existe o sistema de castas. Na cultura da religião hindu, existe os brahmanes, que são os nobres, e existe a classe inferior, que são os intocáveis. Se um brahmane simplesmente tocar em um intocável, ele se torna impuro. Então essas pessoas de classe inferior, eles não podem nem resvalar em alguém. Agora, por 200 anos, os ingleses habitaram na Índia e não descobriram que existia uma classe ainda inferior do que os intocáveis. São os invisíveis. Os invisíveis são aqueles que lavam as roupas dos intocáveis. Eles são tão depreciados, tão ralés, que não podem nem ser vistos. Por isso, eles ficam escondidos, não saem ao dia. E querido, ser visto é uma necessidade básica do ser humano. Já viram o programa Big Brother? Dá uma espiadinha. Por que as pessoas querem ficar em um lugar para serem espiadas? Elas querem ser vistas. Elas querem ser notadas. Uma mulher certa vez apareceu na televisão dizendo que estava grávida de 4 gêmeos. E na verdade tinha uma barriga falsa. Por que as pessoas se submetem a isso? É um jeito louco, doentio, de querer ser visto, de querer ser notado. Porque o pecado distorce a mente, a percepção das pessoas. Mas ser visto, ser notado, é um desejo básico do ser humano. Eu mesmo fico muito feliz e eu agradeço a Deus. Às vezes eu chego nos lugares e pessoas, Pastor João Batista, que bom conhecer o Senhor pessoalmente. Cheguei com a minha esposa no Rio de Janeiro, uma mulher olhou para ela, a senhora é aquela mulher da live, olha só como é bom. E é isso que Gênesis capítulo 16 nos ensina através da história de Agar. Ela diz, eu vi o Deus que me vê. Ela descobriu que alguém havia. Porque a história de Agar é uma história muito triste, uma história de dor, é uma história de sofrimento. Ela foi comprada em um mercado de escravo. Ela era tratada como um objeto, uma coisa. E a vida dela foi de dor, foi de sofrimento. Talvez inúmeras vezes ela disse, será que Deus me vê? Será que Deus pelo menos sabe que eu existo? De repente, quando Abraão chega para ela e fala, olha, eu vou me deitar com você, porque a minha esposa não pode ter filhos. Talvez ela disse, opa, alguém me viu. Eu sou gente. Mas a alegria dela dura pouco. Logo, logo ela descobre que tinha sido usada mais uma vez. Era apenas uma barriga de aluguel. Queridos, em meio à dor, ela está no deserto. O deserto é um lugar de perigo. A morte espreita. Mas naquele momento de agonia, de dor, de sofrimento, o anjo do Senhor a encontra. E ela descobre que ela não estava só. Que ela não era uma batatinha que alguém jogou, se nascer, nasceu. Ela era alguém a qual Deus se importava. Deus estava vendo os seus sonhos. Deus estava vendo os seus medos. Deus estava vendo o seu sofrimento. O Deus que ela servia era um Deus que se importava com ela. Deus vê a sua dor. O Jesus que nós servimos, a Bíblia diz que ele era homem de dores. Homem que sabia o que era padecer. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele sentiu fome, cansaço, sede. Ele sentiu as dores mais profundas. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. A diferença é que ele nunca pecou. Ele sabe exatamente o que você está passando, o que você está enfrentando e o que você está sentindo. Dizem que o sucesso das reuniões dos alcoólicos anônimos é que quando as pessoas contam as suas dores, aquelas que estão lhe ouvindo ou os ouvindo, sabem exatamente o que elas estão passando e não irão julgá-las nem condená-las. Assim é Deus. Deus sabe exatamente o que você está passando e Ele não irá te condenar. As pessoas fazem uma ideia de um Deus carrasco, de um Deus que condena. Mas o nosso Deus, apesar de conhecer as nossas dores, Ele sabe exatamente
o que elas representam, porque ele passou por tudo. Agora, querido, Deus, ele vê as nossas dores, ele vê os nossos sonhos, ele vê as nossas dificuldades, mas ele também vê algo que a gente muitas vezes nem quer ver. E a gente não quer que os outros vejam. Ele vê a nossa dor, vê, sonhos, vê, mas ele também vê os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Sim, todos nós somos vítimas e carrascos ao mesmo tempo. Sofremos, mas também fazemos alguém sofrer. Nós já erramos com Deus. Nós não somos aquelas pessoas certinhas como a gente quer que sejamos. Muitas vezes as pessoas estão carregadas de mágoa do marido, da esposa, e nem conseguem ver o tipo de marido ou o tipo de esposa que está sendo. Muitas vezes estamos magoados com os nossos filhos e nem reconhecemos que tipo de pais nós estamos sendo. Muitas vezes estamos revoltados com os nossos pais e nem reconhecemos que tipo de filhos nós somos. Mas Deus vê aquilo que nós não queremos ver. E é aquilo que as pessoas não querem, é aquilo que a gente não quer que as pessoas vejam. Então Deus é o Deus que nos vê, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E basta a gente olhar para Ele, clamar por Ele, pedir para que Ele entre na nossa história, para que a nossa vida mude de uma vez por todas. Deus encontrou Agar naquele deserto. Isso quer dizer que Deus está nos procurando. E Ele quer nos encontrar. A diferença é que Deus, Ele nos procura antes da gente procurar por Ele. Querido, teve um acidente, um prédio desmoronou no Rio de Janeiro e um sobrevivente contando a história. Ele estava debaixo de uma laje gritando. E o bombeiro estava passando de um lado para o outro, não conseguia vê-lo. Até que ele viu a bota do bombeiro e se agarrou à bota dele, foi salvo. A diferença é que Deus não é como aquele bombeiro, Ele sabe exatamente aonde você está. E se você pedir para Ele entrar na sua vida, se você pedir para Ele socorro, Ele vai mudar a sua história, Ele vai perdoar seus pecados, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, Ele vai te dar uma vida que vai valer a pena ser vivida, Ele vai levar você para o céu. Então Deus, Ele conhece a sua dor, seus sonhos, Ele também conhece as suas falhas, Ele procura para mudar a sua história. E Ele sempre tem uma saída. Agar parecia não ter saída para ela. Ela preferia estar no deserto, um lugar de sofrimento, do que voltar, do que habitar com Abraão, com Sara. E o anjo diz para ela: volta, se humilha, pede perdão, obedeça a sua senhora. Talvez diz: mas Senhor, tu não sabes como é que é difícil lá. Ela fala: volta, porque vai ser diferente. O lugar vai ser o mesmo, as pessoas serão as mesmas, mas será diferente, porque agora eu irei contigo. E você carrega uma promessa dentro de você. Querido, Deus sempre tem uma saída. Então seja o que for, volte. Não interessa a dor, volte. Vai ser diferente. Deus vai fazer as coisas serem diferentes. Ele está com você. Deus sempre tem uma saída. Conta-se a história de um juiz que queria condenar um homem, um servo de Deus. E ele parecia ser justo. Ele disse: ó, nós vamos condenar ele, mas vamos fazer isso de uma forma que ninguém descubra. E ele pegou 2 papéis e escreveu condenado nos 2 e disse: ó, nós vamos falar para ele, que nós vamos dar uma chance para ele. Ele vai escolher a sentença dele. Se ele pegar condenado, ele vai ser condenado. Se ele pegar inocente, ele vai ser inocente. Só que os 2 papéis estavam condenados. Não havia saída para aquele homem de Deus. E aí chamaram ele: ó, nós resolvemos te dar uma chance e a sua sentença está nas suas mãos. O que aqui você pegar é a sua sentença. E quando o homem vai pegar aquela sentença, o Espírito de Deus fala com ele: pega e come. Ele disse: ô Senhor, que loucura é essa? Ele: pega e come. Mas meu Deus. Aí o Espírito Santo fala: come. Aí ele foi lá, pegou aquele papel e comeu. E o juiz: você é louco? Você comeu a sentença? Como é que a gente vai ficar sabendo o que você pegou? Ele disse: é simples. O Espírito Santo revelou para ele: você tem 2 papéis, um condenado e um inocente. Se o que eu comi é inocente, o que está na sua mão está escrito condenado. Se o que eu comi está escrito condenado,
o que está na sua mão é inocente. E assim Deus deu um grande livramento. Então, querido, Deus te vê. Deus sabe quem é você. Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua estrutura, Deus sabe os seus medos, seus desejos, seus sonhos. Deus vê aquilo que você nem quer ver. Deus vê aquilo que você não quer que as pessoas vejam. Deus está te procurando. Ele tem uma saída. Basta você convidá-lo para entrar e dar permissão para ele agir. Eu sei que na vida nem só os edifícios desmoronam. Às vezes a vida desmorona. E ficamos debaixo dos escombros da dor. Um casamento destruído, uma empresa que fale, um relacionamento quebrado, um problema financeiro. Eu não sei, são tantos escombros que a vida nos dá. Mas Deus tem a saída para todos eles. Pense nisso. Forte abraço. Deus te abençoe. Ótima semana, ótima segunda-feira. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau. Deus te abençoe e até mais.